Se não tem o que quer, você sofre. E mesmo que consiga o que quer, ainda assim vai sofrer. Não se pode ficar preso a uma coisa para sempre. Às vezes acho que me odeio. A primeira coisa que pensei foi como a queda do Caio podia me favorecer. As pessoas não são o que elas pensam, acham que são. E depois ficam desapontadas. Um guerreiro não desiste daquilo que ama, Dan. Ele acha o amor no que faz. Olha pra mim. Eu quero que explique pra mim que tipo de guerreiro treina limpando o banheiro. Quando se tornar um guerreiro, vai aprender a meditar em qualquer situação. Lavando o banheiro! Se desprendendo das coisas, como orgulho, e abandonando vícios. Fala aí um vício que eu tenho. Falar. Interromper os outros. Achar que sabe, quando não sabe nada. Sei mais do que imagina. E pensa que sabe mais do que sabe. Conhecimento não é o mesmo que sabedoria. Sabedoria é agir. Ah, é? Qual a diferença? Você sabe limpar o para-brisa, não sabe? Sei. A sabedoria está em fazê-lo. Quer saber? Eu tô começando a questionar como alguém com uma vida como a sua pode tentar me ensinar alguma coisa. Talvez você seja um simples caso de alguém que não conseguiu ter sucesso na vida e acha que o mundo tá perdido, que nada disso importa. Seja feliz com pouco, não é? Menos que isso. Menos que nada! Todo mundo diz o que deve fazer e o que faz bem. Ninguém quer que você encontre suas próprias respostas. Querem que acredite nas deles. Deixa eu adivinhar. Quer que eu acredite nas suas? Não. Eu quero que você pare de ouvir os outros e comece a procurar respostas dentro de você. Faz parte de alguma seita ou sei lá o quê? As pessoas têm medo do que há dentro delas. Mas é o único lugar onde vão achar o que precisam. Por que não consegue dormir? Será que é porque tarde da noite, quando tudo está em silêncio e você está deitado na cama sem ninguém ao lado, você fica com medo? Fica com medo porque você vai se sentindo vazio. Tem uma barra de metal na minha perna. Um guerreiro não procura a perfeição, ou a vitória, ou invulnerabilidade. Ele é totalmente vulnerável. Lembre-se do lixo. Livre-se do lixo você. O lixo está na sua cabeça. Primeira parte do treinamento. Aprender a jogar fora o que não precisa. Tá aqui. E se eu não conseguir fazer isso? Esse é o futuro. Jogue fora. Como começamos? Não existe início, nem chegada. Só o caminho. Esvazie sua mente, Dan. Jogue fora o lixo que impede você de ver o que realmente importa. Este momento. Aqui. Agora. Quando você estiver no aqui e agora, vai ficar impressionado com o que pode fazer e como será bem-sucedido. Milman, como conseguiu fazer isso? Parece até milagre o que você fez, cara. O que você aprendeu com aquele cara? O que ele ensinou pra você? Do que é que você está falando? Porque a morte não é triste. Não existe tristeza na morte. O triste é que as pessoas não aproveitam a vida. Que tipo de treinamento eu podia fazer? Eu tive um acidente. O acidente é o seu treinamento. A vida é uma escolha. Pode escolher ser uma vítima ou pode escolher ser o que quiser. E ignorar o que aconteceu comigo? Um guerreiro age, só um tolo reage. Não existe certo. Você nunca vai estar certo. Assim como nunca vai estar mais errado do que os outros. Será que podia passar um pouco daquela magia pra mim? Não tem nada de mágica, Tom. É só se livrar dos pensamentos na sua cabeça.
que ficam te dizendo que não vai conseguir. Quando está no aparelho, só o que importa é cada movimento que você faz. Tá legal? Não tem nada a ver com a medalha, nem com o que o seu pai pensa de você, nem com qualquer outra coisa. Somente aquele momento. Lid, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigada, Cris. Boa noite, pessoal. Pessoal, hoje eu irei falar sobre uma batalha silenciosa, real e invisível. E por ela ser invisível, ela muitas vezes é subestimada por pessoas. Essa é a batalha na mente. E essa batalha não existe meio termo. Ou a gente vence, ou a gente perde. Eu quero começar aqui com uma dinâmica. E, Cris, eu gostaria de te pedir autorização para o pessoal ir abrindo o áudio e falando o que eles veem nessa imagem. Ok, eu já Tá começo bom, falando pessoal? que eu vejo um pato. Um pato? Alguém Vejo um aqui vê um coelho? Uau! Eu vejo um coelho. Eu vejo um coelho. Eu vejo um Eu vejo um Alguém coelho mais? também. Eu Vejo um coelho e a cabeça de um pato. pato. Ah, eu também vejo os Eu dois já tive agora, o coelho, coelho e eu o vejo pato. os dois agora. Tem gente que Eu vê os vejo dois. Eu vi um pato. Só pato. Interessante. Primeiro o pato, depois o coelho. vejo um coelho. Ah, a Valéria Primeiro eu disse vi que um coelho, primeiro depois vê um um pato. coelho, depois um pato, certo? É isso, Pato, Valéria? depois um coelho. Um Um pato, pato, depois um coelho. Quem Eu mais vejo viu os dois primeiro ao um pato, mesmo depois tempo. Eu não os dois ao consigo mesmo distinguir os dois ao mesmo tempo. Interessante, Dois ao mesmo interessante. Ai, meu Deus, eu só vejo um coelho, um pato. Só vejo um pato. Não vejo Tem mais gente nada. que só vê o coelho, Eu só vejo o pato. só vê o pato. Interessante. Isso aqui não é nem sobre coelho e nem sobre pato. Isso aqui é uma ilusão ótica, ilusão ótica. E o que acontece? Nós vemos o mundo não como ele é. Nós vemos o mundo como nós somos. Aquilo que parece oportunidade, se a nossa mente não estiver sarada, curada, o que vai acontecer? A gente vai ver as oportunidades, ou até quem vem para nos ajudar, como inimigo. Até quem vem para ser bênção na nossa vida, dependendo de como está a nossa mente, a gente acaba vendo como maldição. Ou aquilo que vem como maldição, a gente acaba vendo que está vindo como bênção. A gente acaba confundindo a situação. E nós precisamos entender que o que de fato está acontecendo aqui nessa dinâmica é que, se a nossa mente estiver em guerra, aquilo que é paz, a gente vai ver como guerra. Ou aquilo que era para vir como guerra, a gente vê como paz. A interpretação aqui, ela depende, a interpretação da realidade aqui é uma escolha da nossa mente. O que a gente quer escolher ver? Como alguém aqui falou, primeiro eu vejo um pato. Ah, não, agora mudei. Eu já vejo um coelho. Outro, eu vejo um coelho. Depois eu vejo um pato. Então, aqui depende do que nós escolhemos. A interpretação da realidade aqui é uma escolha da nossa mente. Pode passar, Cris, por favor. E se a nossa mente ela estiver vazia, existe um ditado popular que diz: mente vazia é oficina do diabo. E não é só a questão da mente vazia. Ela precisa estar cheia de algo, cheia da palavra de Deus, da presença de Deus. Porque se a mente ela estiver apenas vazia, ela é considerada a mente vazia oficina do diabo. Ou seja, se a nossa mente não estiver pautada na palavra de Deus, a nossa mente ela é o portão da nossa alma. As palavras que vêm, elas entram primeiro na nossa mente, desce para o coração, e a palavra de Deus nos diz que a boca fala o que o coração está cheio. O salmista, ele disse assim, ele conversando, tendo um diálogo com a sua própria alma, ele diz: por que estás abatido, a minha alma? Por que te
perturbas dentro de mim. E ele dá uma ordem: espera em Deus, pois ainda o louvarei. E o interessante é que Davi, ele estava num momento difícil, mas a mente dele estava sendo abastecida pela palavra, pela coragem, pela força em Deus. E Davi, ele conversando com a sua alma, ele apenas não faz um pedido, ele dá essa ordem. Ele conversando, ele diz: por que estás abatido a minha alma? Ou seja, vamos, levanta, né? Vamos para cima. Espera em Deus. No momento em que ele estava passando por dificuldade, ele já estava vendo lá na frente a mente sendo projetada para pensamentos positivos. Porque quando nós passamos por situações difíceis, a gente não tem meio termo. Ou a gente vence, ou a gente vai maximizar os problemas, ou vai minimizar essa visão do problema. A realidade é a mesma. Mas o comando da nossa mente é que vai determinar onde vamos chegar. Se vamos sair daqui, dessa noite, derrotados ou vitoriosos. Por que Depende. Fica gostoso? Oi? Tem impressão? Pode falar. Sobre a textura? Oi? Tira a mão. Um pouco da textura com... Abriu o áudio sem querer, porque nós não vamos estar interagindo, tá, gente? Agora é só para receber, né? Quando for para interagir, a gente vai abrir aqui. Deixem seus áudios fechados, por favor, tá bom? Desculpa, Lid. Acho que alguém encostou sem querer. Agora o seu áudio está fechado. Pronto. E depende da voz de comando na nossa mente. É essa voz que vai determinar onde vamos chegar. Porque os pensamentos, eles viram ações. Às vezes a pessoa pensando tanto no negativo, daqui a pouco está cometendo, agindo conforme o pensamento. É por isso que eu iniciei dizendo que essa batalha, ela é real, ela é silenciosa e ela é invisível. E os pensamentos, eles viram ações. As ações viram hábitos. A Cris começou aqui falando a respeito desse hábito. Hábito de comer errado. Hábito de estar ali sempre na correria. Para lá, para cá. E eu preciso fazer para vocês resolver as preocupações. Então, essas ações, elas viram hábitos. E se a gente não policiar, daqui a pouco a gente está tão envolvida na situação, adoecido, doenças psicossomáticas, doença na mente, o corpo vai sinalizando, quando vai ao médico, faz exames e mais exames, no diagnóstico não dá nada. Por quê? A mente está doente. Então, as ações, elas viram hábitos, e os hábitos direcionam o destino. Gente, isso aqui é tão real, porque a palavra de Deus, pela palavra de Deus mesmo, a gente vê ações de homens que levaram tudo a perder. Por quê? Por causa dos seus maus pensamentos, pensamentos negativos. Salomão começou tão bem, terminou tão mal. Foi levado por maus pensamentos. Cris, pode passar, por gentileza? E aqui existe um famoso ditado que diz assim: nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa mente, sobre as nossas cabeças, mas podemos impedir que eles façam ninhos sobre elas. Nós não podemos impedir, naturalmente os pensamentos ruins, eles vêm. Nós não temos controle sobre aquilo que vem, mas nós podemos controlar aquilo que vai alimentar a nossa alma. Nós podemos controlar aquilo que vem para destruir a nossa alma. E a própria palavra de Deus, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 2, nos diz, e também é uma ordem: pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Ou seja, nós temos autoridade para determinar que tipo de pensamentos nós vamos alimentar. Deus já nos deu essa autoridade, e a palavra de Deus também nos diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Trans significa diferente, precisamos ser diferentes. Os nossos pensamentos precisam ser diferentes dos pensamentos daqueles que não servem a Deus. Os nossos pensamentos precisam ser encaminhados, condicionados com uma vida pautada na palavra de Deus. E eu senti isso na pele. Houve um tempo em minha carreira em que eu só conseguia enxergar, como a gente iniciou aqui com a dinâmica, eu só conseguia enxergar o pato.
Eu não conseguia enxergar o coelho. Eu estava focada no pato. Então, meu pensamento era somente ali. Sabe quando a gente coloca o pensamento na caixinha, a gente só consegue enxergar aquilo, aquilo, aquilo? E eu estava dessa forma. Eu era estagiária em uma empresa e eu me dedicava ao máximo, ao máximo. E, de repente, eu vi uma excelente oportunidade para ser contratada naquela empresa, para ser promovida. E eu, que me dedicava tanto, de repente eu vi outra pessoa que não levava tão a sério aquele ambiente corporativo. E, por causa da amizade do gerente, puxaram ele para a vaga. Ai, aquilo me doeu tanto. Eu me senti tão injustiçada, rejeitada, tão mal. E não era inveja. Era me sentir tão mal naquele ambiente que eu cheguei chorando, conversei com meu marido e eu foquei na injustiça. Eu fiquei profundamente mal. E a minha mente dizia, você não é valorizada. Como se diz, chuta o balde. Você não é valorizada nesse lugar. Eu queria aquela vaga não tanto por gostar de fazer aquilo que eles haviam proposto naquela vaga. Mas eu queria pela segurança de ser contratada. Não era o que eu gostava de fazer. Mas eu queria ter essa segurança. E o meu marido me disse, amor, não é nem o que você gosta de fazer. Então, tenha certeza que Deus tem algo melhor para você. Mas eu não conseguia pensar dessa forma. Só que um dia eu decidi me levantar e dar um basta naquele pensamento. Eu disse, não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deus me chamou para coisas grandes, eu não vou ficar mendigando essa vaga. Eu vou desapegar, eu vou me desprender disso. Porque eu sei que lá na frente Deus tem algo melhor. Deus só está me treinando para me impulsionar para algo melhor. Quando eu comecei a mudar o meu pensamento, declarar, Cris já falou aqui a respeito do poder da palavra. Quando eu comecei a trazer para dentro da minha realidade, para dentro daquele cenário de impossibilidades, que era possível, porque o Deus que eu sirvo, ele traz à existência aquilo que não existe. E eu comecei a declarar, eu chegava naquele lugar, com um pensamento completamente diferente, dizendo, eu posso. Deus me levará a lugares maiores, se é aqui eu não sei, mas que ele tem coisas grandes para mim, ele tem. Eu não sabia o que estava acontecendo nos bastidores. Nos bastidores, o meu nome já estava sendo cogitado para uma vaga muito maior. E com menos de um mês, depois o cenário mudou. E o que acontecia nos bastidores, o que eu não sabia, Deus já sabia. Uma vaga bem melhor, Deus havia preparado para mim. O meu ramo, que era do setor financeiro, eles me puxaram para ser gerente do coração da empresa, gerente do setor financeiro, e tudo passava pelas minhas mãos. Tudo passava naquela empresa pelas minhas mãos. Se eu tivesse deixado aquela tristeza, aqueles pensamentos negativos fazer ninho na minha mente, eu não teria vivido os melhores momentos, os melhores dias da minha vida naquele lugar. Se eu tivesse permitido a amargura permanecer, entrar e permanecer no meu coração, eu não teria assumido aquela vaga com tanta alegria. Mas eu teria assumido aquela vaga com o pensamento e o sentimento de mostrar para o outro que eu estava em uma posição melhor. Só que eu entendi que o que Deus tem para nós, o que Deus tem para mim e para você, está reservado com Ele. E no tempo certo, Deus fará acontecer. E tudo depende da forma que nós vamos verbalizar. Mentalizar, vai descer para o coração e vamos verbalizar. Quando eu disse aqui sobre o salmista Davi, quando ele disse, porque estás abatido a minha alma, o pensamento, ele vem pela mente, ele desce e começa a fazer barulho na nossa alma. Pensamento silencioso, depois começa a perturbar. Desceu, a gente permitiu, abriu o portão da nossa mente, pensamento entrou, começa a perturbar a nossa mente. E depois estamos verbalizando. E verbalizar, o som, ele não é apenas somente, vamos dizer que o som.
somente um som, somente a comunicação. Na verdade, o som, a palavra, ela tem poder. O mundo foi criado através da palavra. Jesus ordenou para que o vento e o mar, ele repreendeu o vento e o mar, e eles obedeceram através da palavra. E lá em Provérbios nos diz que o poder da língua e da morte, o poder da morte e da vida está na nossa língua. Então, nós podemos encher a nossa mente. Nós temos autoridade para não permitir que o inimigo faça ninho na nossa mente. Pensar nas coisas de cima, como diz a palavra, e o nosso coração ser cheio daquilo que traz vida, daquilo que edifica. Quando nós observamos as palavras de alguém, nós podemos ter uma noção de como está a mente daquela pessoa. Os pensamentos, eles viram ações. A forma que nós agimos é a forma que nós pensamos. Eu gostaria que você, nesse momento, avaliasse como você tem agido. Se naquele momento eu tivesse agido, no primeiro momento, no impulso do momento, com aqueles pensamentos, talvez eu teria tentado tirar satisfação, talvez eu teria colocado aquela vaga a perder, mas eu não permiti alimentar um mau pensamento e pude viver o melhor de Deus naquele lugar para minha vida. Cris, pode passar, por favor. Lídia, eita glória. Ah, mas eu tô recebendo tudo aqui, gente. Confirmação de Deus, o que é isso? Amém. Lídia do céu, você não tem noção que Deus está falando aqui comigo em relação Amém. a que muitas vezes acontece da gente se posicionar e fazer algo nesse sentido, mas aí você está indo bem, aí você começa a ver os frutos, e de repente você vê que não está dando mais, que parece que foi em vão, e muitas vezes é nesse momento que a gente acaba voltando a estaca zero, e Deus está usando a sua vida para falar comigo em algo que eu estou vivendo hoje na minha vida, que eu estou buscando, porque Ele já sabe que eu vou ter momentos que talvez eu pense, vai ser de novo estaca zero, e Ele está falando, persevere, não deixe que isso te abale em meias circunstâncias, continue firme, porque na hora perfeita dele Ele vai fazer, glória a Deus. Amém. Obrigada. Amém. Nós temos essa autoridade de dar o comando na nossa mente. Somos nós que vamos disciplinar os nossos pensamentos. A mente, ela é líder e percussora de todas as ações. Romanos nos diz isso. Que quem vive segundo a carne... Cris, deixa eu só abrir aqui também, porque eu não estou conseguindo enxergar. Só um momento, pessoal. Fique à vontade, Lídia, fique à vontade. Eu estou no computador, então aqui eu vejo tudo grande, né? Mas no celular... A mente é a líder e percussora de todas as ações. Romanos torna isso claro. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para aquilo que a carne deseja. E às vezes é até um clichê a gente falar, né, que existe ali os dois sentimentos lutando dentro da gente. E aquilo que a gente pensar mais, aquilo que a gente alimentar mais, é o que vai vencer. E eu iniciei dizendo que nessa batalha não tem meio termo. Ou a gente de fato vence, ou a gente perde. A mentalidade da carne, ela é morte. Mas a mentalidade do espírito é vida e paz. E a palavra de Deus diz assim, que ele conservará em paz aquele cuja mente está firme. Não dá para ficar vagueando em dois pensamentos. Não dá para ficar tentando se equilibrar em dois pensamentos. A nossa mente, ela precisa estar firme em Deus. As nossas ações, elas são resultado direto dos nossos pensamentos. Se a gente tiver uma mente negativa, teremos também uma vida negativa. Se, por outro lado, renovarmos nossa mente de acordo com a palavra de Deus, provaremos em nossa experiência o que está escrito em Romanos, capítulo 12, versículo 2, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quando nós falamos de perfeição, a minha vontade ela é imperfeita, a nossa vontade ela é imperfeita, mas além da perfeição não existe mais nada. Então, às vezes, a gente acaba caindo no pensamento de que, se eu estivesse em tal lugar, eu estaria vivendo melhor. Se eu estivesse fazendo dessa forma, eu estaria vivendo melhor.
se nós estamos no centro da vontade de Deus, a vontade dele é perfeita. Então, não existe nada melhor além da vontade dele. Ainda que a gente não entenda, Deus tem as suas formas de trabalhar, as suas estratégias. E quando a nossa mente está alinhada com a mente dele, com a vontade dele, nós vivemos, nós desfrutamos dessa boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pode passar, Cris, por favor. A importância da mente. As armas com as quais lutamos, elas não são humanas. Tem muitas pessoas perdendo a batalha espiritual, perdendo a batalha do lado de fora, porque já perdeu essa batalha do lado de dentro. Tem gente tentando conquistar a batalha do lado de fora, mas a batalha do lado de dentro já está definida. Derrota. Então, não tem como nós controlarmos o que está de fora se a gente não controla o que está dentro. A Cris falou algo muito interessante aqui a respeito daquilo que a gente ouve e também daquilo que a gente fala. Às vezes tentamos controlar aquilo que está do lado de fora conforme a nossa visão, conforme aquilo que a gente imagina, mas se a mente estiver doente, se a nossa mente não estiver em Cristo, como eu citei aqui, no caso da empresa, da contratação, se eu permanecesse com aquela mente, o primeiro momento, aquela mente do primeiro momento, aqueles pensamentos do primeiro momento, uma mente completamente negativa, tudo que eu fizesse, tentando resolver do lado de fora, não... Independente do resultado do lado de fora, se eu fosse falar com alguém, com um superior, independente do que acontecesse, nada estaria... Ainda que eles me colocassem em uma outra vaga, ou tirasse essa pessoa e me desse essa vaga, eu não iria me sentiria bem. Por quê? Porque por dentro não estaria resolvido. Então, preciso resolver por dentro. Quando nós iniciamos aqui, com aquela dinâmica, o mundo, ele vai continuar sendo o mesmo. A imagem continua sendo a mesma. O que muda não é a imagem, o que muda não é o mundo. O que muda são os nossos pensamentos. E se eles não mudarem, não adianta a gente achar que vai colher resultados diferentes. Com a mesma mentalidade, querer resultados diferentes. Assim como tem pessoas que entram ano, sai ano, e continuam vivendo aquela mesma vida, reclamando dos mesmos problemas. Eu me lembro que uma vez uma pessoa me pediu oração pelo filho, e a gente ali orando, e fazíamos propósitos, e foram passando anos e anos, e falei, gente, não é possível que nada mudou. Gente, tantos anos orando por essa mesma causa, por esse mesmo problema, com esses mesmos dilemas. Aí um dia alguém me disse que o filho dessa irmã estava firme com Jesus, havia se batizado, mas ela não me falou. Aí um dia a gente conversando, eu perguntei sobre essa pessoa, ela me disse que sim, já fazia um tempo que ele estava firme com Jesus e que ela não havia me falado pelo fato de eu parar de orar por ele. Então ela queria que continuasse orando, mas estava omitindo aquilo que Deus já havia feito. Olha o pensamento dessa pessoa. Ao invés de estar celebrando, cantando, ou, ainda que a situação não tivesse mudado, ela dizendo como Davi, espera em Deus, é visão lá na frente, pois ainda o louvarei. Eu posso não estar vivendo aquilo que eu quero, mas eu tenho certeza que eu ainda o louvarei. Eu ainda o celebrarei por aquilo que eu almejo, por aquilo que eu vou viver lá na frente. Mentalidade, mudança de mentalidade. E a carta aos Coríntios indica claramente que devemos conhecer suficientemente bem a palavra de Deus para sermos capazes de comparar o que está na nossa mente e aquilo que está com aquilo que está na mente de Deus, porque qualquer pensamento que tenta exaltar-se a si mesmo, além da palavra de Deus, deve ser lançado fora e levado cativo a Jesus. O que é ser levado cativo a Jesus? É a autoridade que Deus já nos deu para pegar esse pensamento, aprisionar esse pensamento e entregar a Deus. Está aqui. Levando cativo. Nós que vamos levar esses pensamentos. Olha, levar cativos a Deus. É pegar esse pensamento, prisionar, prender. Está aqui. Eu entrego a Deus. Porque se a nossa mente não muda,
Não vai ser Deus que vai mudá-la. Não vai ser o outro quem vai mudá-la. Se a gente mesmo não tomar atitude, o comando, a autoridade que Deus já nos deu, para não permitir que passarinhos façam ninhos na nossa mente, ninguém vai fazer por nós. Nós que precisamos tomar essa atitude e viver conforme a mente de Cristo. Porque é isso que a Bíblia diz, que nós temos a mente de Cristo. Os nossos pensamentos precisam estar alinhados com os pensamentos de Cristo. É entrar de fato na forma de Deus, transformar-vos pela renovação da vossa mente. E o interessante é que aqui, esse versículo, ele está no imperativo, ou seja, é uma ordem. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E dá a ideia também de continuidade. É sempre renovando, transformando. Porque enquanto estamos aqui, nessa terra, nós ainda não vivemos na plenitude de Deus. Então, enquanto estamos aqui, nós precisamos estar nesse processo de transformação, Isso é a metanoia, a transformação da nossa mente. Pode passar, Cris, por favor. Essa mudança de mentalidade, esse é um processo que demanda tempo, demanda estudo. Quando nós encontramos a Cristo, a mudança, a transformação ali de algumas áreas da nossa vida é imediata. E que seria essa área? Qual seria esse pensamento que é imediato? Eu quero aceitar uma decisão. Eu quero aceitar Jesus como meu Salvador. Essa decisão é imediata. Essa transformação é imediata. Agora, o processo da mudança de mente demanda tempo. Às vezes achamos que estamos certos e quando nós avaliamos a palavra de Deus, a gente entende que o nosso pensamento não está de acordo com a palavra dele. Ou às vezes achamos que estamos errados e quando avaliamos a palavra de Deus, estamos certos, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então, quando estamos diante da nossa fragilidade, como eu naquele momento, eu estou sendo aqui rejeitada, eu não estou sendo valorizada. O meu pensamento não estava de acordo com o pensamento de Deus. E é por isso que eu falo que é um processo, demanda tempo, estudo e buscar a Deus e prosseguir em conhecer a Deus, como diz a palavra, porque nós não conhecemos a nós mesmos. Um exemplo disso é quando Satanás, ele foi até a Deus para tocar em Jó. Ele via Jó como apenas um interesseiro, servia a Deus por interesse. E quando Jó olhou para si mesmo, ele se via também muito mal, muito fracassado. Mas quando Satanás vai diante de Deus, o que Deus diz para Satanás? Jó, ele é um homem reto, ele é um homem temente, ele é um homem íntegro. Então, quem sabe de fato quem nós somos é Deus. Por isso que a nossa mente precisa estar alinhada com a mente dele. Naquele momento em que eu pensava, eu estou sendo rejeitada nesse lugar, não estou sendo valorizada. Se eu estivesse com a minha mente em Cristo, no primeiro momento eu iria dizer exatamente aquilo que eu disse tempos depois de um choque de realidade que meu marido me deu. Eu iria dizer, não é o momento, eu não estou preparada. Não é o momento. Deus está me preparando para algo melhor. Porque o que ele já tem, já está preparado para mim. Então, ele está me treinando. Tudo depende da forma que a gente vê. Eu me lembro que eu tinha uma funcionária e toda vez que eu precisava falar ou dar alguma ordem a ela, eu já dizia, ai, meu Deus. Porque eu já estava até perdendo as esperanças com essa funcionária. Só que tinha algo nela que ainda eu sentia de investir, de moldar. Porque eu sabia que se eu tivesse paciência, no futuro, ela seria uma excelente líder, uma excelente gestora também. Então, eu não poderia somente olhar para os defeitos dela. E eu me lembro que eu comecei, toda vez que eu ia, eu ficava super chateada. Quando eu tinha que fazer uma reunião, eu já logo pensava, meu Deus, vou ter que encarar essa realidade. Só que quando eu comecei a mudar os meus pensamentos, eu disse assim, Deus está me treinando para algo melhor. E se ela ainda não melhorou,
é porque algo em mim também precisa ser melhorado. Se ela ainda não melhorou, é porque algo em mim precisa ser treinado. É por isso que Deus está o tempo todo me permitindo passar por isso. Ele está me treinando. Eu comecei a olhar para mim, não para ela. Eu comecei a olhar em mim o que precisava ser mudado. O que precisava. Por que Deus estava permitindo tanto isso acontecer comigo? Porque eu não estava pronta. Não era ela, a questão era eu. Fui mudando a minha mentalidade e parei de sofrer por causa disso. Toda vez que eu ia, eu dizia, estou indo para a escola de Deus. Estou indo para a escola de Deus. Estou indo para a aula prática. Chega de teoria, agora é aula prática. E, de fato, Deus só me projetou depois que eu aprendi a lição. Depois que a minha mentalidade mudou. Tudo depende de como a gente vê. Às vezes nós vemos diante de nós um problema que é impossível, pela ótica humana, de ser solucionado. A gente vê uma montanha diante de nós. E esquecemos que para Deus é tudo tão simples. Tão simples. Ou ressuscitar alguém e despertar alguém do sono, para ele é a mesma coisa. Quando chamaram Jesus para ir até Lázaro, que já estava em decomposição, quando os discípulos estavam ali conversando com Jesus, Jesus disse, eu vou despertá-lo do sono. Quando Jairo, desesperado pela sua filha, ele recebeu a notícia que já estava morta, quando Jesus chegou na casa, ele disse, a menina só dorme. O despertar do sono para Jesus e ressuscitar alguém, para ele é tudo a mesma coisa. Então depende de como a gente olha para a situação. O despertar para ele é simples, o ressuscitar para ele também é simples. E às vezes o que a gente enxerga como perdido, como morto, Deus está dizendo, é só uma questão de tempo. É só uma questão de mudança de mentalidade. Quanto mais a nossa mente mudar para melhor, mais a nossa vida também mudará para melhor. Quando a gente começar a ver o bom plano de Deus, uma nova maneira de pensar, de fato, nós começaremos a andar também com a postura de vitoriosos. É por isso que Romanos capítulo 12, versículo 2 diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, como eu havia citado aqui, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de quê? De experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Experimentar e comprovar, eu experimento e eu comprovo, eu afirmo, realmente, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. Como eu experimentei e estou aqui comprovando que realmente a vontade dele foi a melhor. Ainda que no primeiro momento eu não entendi. Mas hoje, além de eu ter experimentado, eu estou aqui comprovando e afirmando. Foi o melhor. Pode passar, Cris, por favor. A mente ela é um campo de batalha. A nossa luta não é contra sangue, não é contra carne. É sim contra principados e potestades. Nós vemos que existe todo um reino muito bem ordenado, muito bem organizado. Uma guerra contra nossas almas. E o nosso inimigo, ele tenta o tempo todo usar estratégias para nos manipular. O inimigo, ele não vem com verdades absolutas, ele vem com meias verdades. Ele vem com aquilo que aparentemente é bom. É como um bolo. Por cima, o recheio está lindo, maravilhoso. Mas por dentro, ele está bolorento. Então, no primeiro momento, é tudo perfeito, é tudo lindo. Mas quanto mais vamos mergulhando naquilo que o inimigo tem, mais vamos sofrendo, mais vamos nos entregando, e a nossa alma, ela se torna uma alma ferida, doente. A alma ferida, a alma que está dominada por pensamentos negativos, é aquela alma que fica batendo na mesma tecla do passado, no passado, no passado. A alma curada, ela não fica presa ao retrovisor. A alma curada olha para frente, para o para-brisa de Deus e projeta coisas lindas, coisas maravilhosas, coisas incríveis.
Quantas pessoas ficam batendo na mesma tecla do trauma, na mesma tecla do que não deu certo, na mesma tecla aprisionada por correntes da maldade. Mas eu tenho certeza, Cris, que nesse curso, Deus está quebrando correntes, mentes que estavam aprisionadas nessa noite foram libertas. Mentes que estavam aprisionadas nessa noite não vai ficar esperando acontecer. Vai levar todo o pensamento, vai tomar uma atitude de levar todo o pensamento cativo a Deus. Deus já nos deu aqui nessa noite. Já aprendemos que Ele já nos deu autoridade. Nós já aprendemos que o que sai da nossa boca tem poder de vida e tem poder de morte. Morte para quê? Morte para caluniar alguém. A morte de ser injusto com alguém. A morte de ferir a reputação de alguém. Mas a vida de levantar pessoas. A nossa boca, o nosso coração, a nossa mente, tudo em conjunto tem poder para levantar pessoas. Para destravar áreas na nossa vida que estavam travadas. Eu sei que, por muitas vezes, aquilo que eu temia acabou me acontecendo. E chegou um momento da minha vida que eu comecei a analisar. Gente, eu tinha pavor que isso me acontecesse. E me aconteceu. Eu me lembro que eu estava fazendo uma reforma no meu apartamento e tinha uma mureta muito alta para ser derrubada. E como eu temia do dia que fosse derrubar aquela muralha, não era aquela muralha, aquele muro. E eu dizia, meu Deus, no dia que for derrubar essa parede, eu já consegui imaginar os móveis tudo cheios de poeira, eu no meio da poeira, aquela bagunça, aquela confusão, muito barulho, e eu ficava imaginando como seria. E eu passei por várias semanas preocupada com isso. E eu me lembro que quando o pedreiro me disse, hoje nós vamos derrubar, eu entrei para o quarto. E eu era muito centralizadora, eu precisava saber tudo o que estava acontecendo no meu apartamento. Então, eu fiquei ali, eu fui para o quarto e comecei a imaginar o pior cenário, as coisas tudo sujas, a cozinha toda suja, o apartamento todo mundo. E eu imaginei que aquilo iria levar dias e dias. E dentro do quarto eu dizia, meu Deus, o que eu mais temia está me acontecendo. Mexer com reforma, eu dentro do apartamento. E de repente o pedreiro bateu na porta, já derrubei a parede. Mas como assim? Já derrubei, já está tudo pronto. Eu saí, eu fiquei olhando, eu fiquei um bom tempo olhando e dizendo, meu Deus, quantas vezes a gente fica sendo alimentado por um medo, a gente aumenta, maximiza tanta situação e de repente Deus chega, já acabou? Por que você sofreu tanto? Porque você perdeu noites de sono com algo que seria tão simples. E eu comecei a levar a vida de uma forma mais leve. A encarar algumas situações de forma mais leve. Às vezes nós mesmos permitimos carregar uma mochila. Eu quero trazer aqui uma metáfora para você, fazer uma analogia para você entender o que às vezes no mundo espiritual nós estamos fazendo. Nós permitimos que os nossos pensamentos sejam tão bombardeados por tantas situações e vamos alimentando um gigante dentro da gente, carregando uma mochila tão pesada, que quando analisamos, nós já não estamos mais numa situação de um soldado vitorioso na batalha. Nós estamos em uma posição de soldados cansados, cada vez mais, a mochila pesada, a ponto da gente sentar e entregar os pontos. Mas, quando nós levamos os nossos pensamentos a Deus, Ele se encarrega de aliviar esse fardo. Ele se encarrega de fazer com que tudo flua de uma forma natural, de uma forma mais leve, de uma forma mais tranquila. E todo o medo que eu sentia, eu me apeguei a um versículo que diz assim, que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas espírito de ousadia, espírito de intrepidez, espírito de coragem. E a minha mente foi sendo cheia
cheia, a minha mente foi sendo alimentada por pensamentos que aliviassem a minha alma, e eu comecei a viver conforme a vontade de Deus, conforme a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que assim como nós imaginamos, assim nós somos. Se imaginamos, se pensamos que de fato não tem jeito, não terá. Se pensamos que de fato não vamos vencer, de fato não venceremos. Cris, pode passar por gentileza. E quando nós vivemos mergulhados nesse tipo de pensamento, só tem um que está fazendo, que está lançando esses pensamentos, e nós temos autoridade também sobre ele. Mas quando não usamos a nossa autoridade, nós permitimos ele fazer os ninhos, e ele é mentiroso, que é o diabo. A Bíblia, Jesus chamou o diabo de mentiroso, o pai da mentira. Tudo que ele fala é falso. Ele mente para mim, ele mente para você. Ele nos diz coisas sobre nós, como eu dei o exemplo aqui de Jó. O que ele estava falando de Jó era uma mentira. Mas aí vem Deus mostrando a verdade, a realidade. Por isso que nós precisamos apegar naquilo que Deus diz sobre nós. Ele diz mentira sobre nós, ele diz mentira sobre os outros, ele diz mentira sobre circunstâncias, e circunstâncias que simplesmente não são verdadeiras. Ele nos diz, entretanto, mentira a todo tempo. Ele começa bombardeando a nossa mente com um padrão astuciosamente delineado de pequenos pensamentos. Tudo começando de uma forma sutil, de uma forma pequena, suspeitas, dúvidas, assim como ele fez com Jesus no deserto. Se tu és filho de Deus, querendo trazer para Jesus uma dúvida sobre a identidade dele. Se tu és. Será que você é mesmo? Será que é? Só que Jesus estava com a mente ligada ao Pai. Ele sabia da verdadeira identidade dele. Satanás, ele se move de uma forma cautelosa, com seus planos bem elaborados. E toma tempo. Ele é paciente. Lembra de ele ter uma estratégia. E a sua estratégia é muito ordenada. Ele vai nos estudando a longo tempo. Ele não tem pressa. Ele sabe do que gostamos e sabe do que não gostamos. Ele conhece as nossas inseguranças, os nossos medos, e ele investe tempo nisso. Um dos pontos fortes do inimigo é a paciência. E quantas vezes nós saímos atropelando tudo? Não temos paciência de esperar em Deus, não temos paciência de meditar na palavra, não temos paciência, saímos atropelando tudo. E o que tiver que acontecer, vai acontecer, e seja... vou jogar tudo ao vento e tiver que ser, será. Mas o inimigo, ele não pensa dessa forma. Ele nos estuda. Pode passar, Cris, por favor. Ele nos estuda. Ele entende quando estamos divididos. Ora para ele, ora para Deus. E o inimigo, ele até aceita nos dividir com Deus, mas Deus não aceita nos dividir com o inimigo. O inimigo até aceita 1% nosso. Deus não aceita 99% nosso. É por isso que lá em Marcos capítulo 12, versículo 30, diz assim: amai, pois, ao Senhor seu Deus de todo o seu coração. É por completo. De toda a tua alma. De todo o teu entendimento, ou seja, de toda a tua mente. E de todas as tuas forças. É por completo. Se desejamos cumprir este mandamento, nós temos que prestar atenção na nossa mente. Qualquer pensamento desvinculado, qualquer pensamento que não esteja alinhado com o pensamento de Deus, nós precisamos recorrer urgentemente para a vontade dele, para aquilo que está alinhado com ele. O homem de coração dobre e inconstante em todos, o homem de coração dobre e inconstante em todos os seus caminhos. Em outra versão, a Bíblia diz assim, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 8, que o homem de mente dobre é um homem com mente dividida.
É um homem que não sabe o que quer, ou seja, uma mulher que não sabe o que quer. Ora serve a Deus, ora não serve. A inconstância espiritual que observamos em muitos cristãos é o resultado de uma mente dividida. Com uma parte tenta agradar a Deus e com a outra tenta ter comunhão com as trevas. Mas no campo da mente nós travamos as grandes batalhas. E é no campo da mente que nós travamos essa grande batalha. E chega um momento que a gente precisa decidir. Eu quero uma mente saudável ou uma mente que eu estou disposta a permitir que ela seja dividida? Ora serve a Deus, ora serve ao inimigo. Ora faço a vontade de Deus, ora faço a vontade do mundo. Ora sou um vencedor, acredito que eu sou um vencedor. Em outros momentos eu acredito que eu sou um derrotado. Em alguns momentos eu vou até dizer a verdade. Em outras eu não tenho problema eu mentir. Em alguns momentos as atitudes que nós tomamos nos mostra que estamos dispostos a ser derrotados ou abençoados. Enquanto a palavra de Deus nos orienta e nos mostra o caminho para sermos de fato abençoados. Lá em Deuteronômio diz que Deus coloca diante de nós o caminho da bênção e da maldição. E ele ainda aconselha, siga pelo caminho da bênção. E essa autoridade, essa decisão depende somente de nós e de mais ninguém. Pode passar, Cris, por favor. É no campo da mente que vamos decidir se somos vitoriosos ou se somos derrotados. Quando olhamos para o espelho, como foi feita a dinâmica aqui, e a nossa mente, quando ela está cheia de Deus e da palavra dele, nós podemos olhar para o espelho e, de fato, ver além da visão humana, ver além da ótica humana. E quando nós estamos pautados na palavra de Deus, nós imaginamos de fato aquilo que nós somos. Porque Provérbios capítulo 22, Provérbios 23 e versículo 7 diz: porque como imaginou na sua alma, assim você é. Pode passar, Cris. Por favor. No campo da mente é que se formam os conceitos bons ou ruins da nossa alma. Uma alma enferma, uma alma doentia, ela olha e diz: eu não posso, eu não venço, eu não consigo, nada dá certo. Você já conheceu pessoas vitimistas? Nada dá certo. Só para mim, tudo dá errado. Como dizia minha avó, tá com a faca e o queijo na mão, não aproveita a oportunidade. 3 coisas que não voltam mais: a flecha lançada, a palavra dita e a oportunidade perdida. E se a mente está enferma, perde todas as oportunidades. Porque em tudo ela olha e diz: eu não posso, eu não consigo, eu não venço, não é para mim. Enquanto a alma curada, ela pensa e diz, como eu disse, ela pensa, o coração está cheio, agora ela verbaliza, ela diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Cris iniciou falando a respeito da palavra. Então a alma curada, ela pensa. O coração é limitado, o coração está cheio, agora ela verbaliza: posso todas as coisas naquele que me fortalece. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, pois Deus não me deu. E se você puder, já verbaliza isso aí: Deus não me deu um espírito de covardia, um espírito de medo, mas me deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. A Bíblia, ela não trata o medo como um medo como às vezes a gente encara, às vezes a gente vê. A Bíblia não vê dessa forma. A Bíblia vê o medo como um espírito, como um mal, como algo que é ruim. E ele não nos deu esse espírito, é por isso que nós temos autoridade sobre ele. Porque a Bíblia diz que o medo, ele é um espírito. Deus não nos deu espírito de medo, Deus não nos deu espírito de covardia. E se é um espírito, nós temos autoridade sobre ele. Nós temos autoridade para que ele não faça ninhos sobre a nossa mente. Pode passar, Cris, por favor. O cristão, ele tem o poder de controlar a sua mente. Gente, olha que poder é esse que Deus nos deu. Por isso que ele diz: pensar nas coisas que são de cima, não nas coisas que são da terra. Você tem o controle. Não sou eu que vou controlar o seu pensamento. Não é você que vai controlar o meu pensamento. Eu tenho poder sobre o meu pensamento. Você
tem poder sobre o seu pensamento, e Deus nos deu essa autoridade. O cristão, nós temos essa vantagem de poder controlar, porque nós temos à disposição a vida de Deus, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Se a nossa mente ela não estiver em comunhão com Deus, ela estará em comunhão com o mundo. Ela estará em comunhão com o mundo. Olha só, nesse slide, eu coloquei aqui também uma imagem. É interessante que diz assim, é grande a beça, não tem como vencer. E o outro diz, é grande a beça, não tem como errar. Quando os israelitas olharam para o gigante, olha a mentalidade de alguns. É muito grande. Golias é muito grande, não tem como vencer. Quando Davi chegou e disse, é muito grande, não tem como errar. Tudo depende de como nós pensamos. Se olhamos para os problemas, dizemos, é grande demais, é gigante, não dá para vencer. De fato, não venceremos. Os israelitas estavam com medo. O pequeno Davi chegou e disse, é grande demais, não tem como errar. Que tipo de pensamento nessa noite você vai sair daqui? Pensamento positivo ou pensamento negativo? Pode passar, Cris, por favor. O inimigo, ele arma suas fortalezas. E quando os muros de Jerusalém, os muros estavam caídos, os inimigos olhavam e viam que aquela cidade estava vulnerável. E o inimigo, ele faz exatamente isso. Ele tenta nos cercar com as suas muralhas, suas fortalezas. Ele tenta cercar nossa mente mediante a estratégias, a enganos. Ele é astuto. Mas o Senhor, nessa noite, nos dá armas poderosas aqui para derrubar essas fortalezas, para derrubar esses muros. Porque a muralha de fogo à nossa volta será aquilo que está escrito lá em Zacarias. O Senhor será como uma muralha de fogo à nossa volta. Nessa noite, vamos demolir as fortalezas do inimigo, porque a única muralha que iremos aceitar, protegendo a nossa mente, as nossas emoções, as nossas ações, será o Senhor, aquele que está mencionado como uma fortaleza, lá no livro de Zacarias. Quais são as armas? Quais são essas armas que nós usamos para demolir as fortalezas do inimigo? Essas armas, elas se encontram lá em Efésios, capítulo 6, versículo 10, do 10 ao 18. A palavra de Deus, a justiça, a salvação, a verdade, o evangelho da paz, ou seja, a palavra, o escudo, a espada, o capacete, para proteger a nossa mente, todas as armas estão disponíveis para usarmos. Ou seja, tudo que nós precisamos para vencer os maus pensamentos já estão disponíveis para nós. Basta nós usarmos. Pode passar, Cris, por favor. Eu quero falar sobre 3 dessas armas para já concluir a minha participação. A primeira arma é a arma da palavra. Que interessante o quanto Deus está falando com a gente aqui sobre o poder da palavra. Iniciamos essa imersão falando sobre o poder da palavra. E essa arma, ela é poderosa. Por que ela é a primeira palavra? E por que ela é a primeira arma? Porque eu fiz aqui intencionalmente colocando essa arma como a primeira. Porque tanto essa arma da palavra, a arma do louvor e a arma da oração, elas estão interligadas. Não existe oração sem a palavra. E Deus, ele fala com a gente de várias formas. Através da Bíblia, através de irmãos, através de circunstâncias e através da oração. E nós temos à disposição a palavra, o louvor e a oração. Que são essas 3 armas que eu quero falar aqui nessa noite. Essas 3 armas estão à nossa disposição para vencermos, para ter direta essa comunhão com Deus e unidos vencermos os pensamentos
negativos, demolirmos as fortalezas do inimigo. A palavra de Deus diz assim, lá em João capítulo 8, versículo 31, 32, se vós permanecerdes na minha palavra. Isso aqui está falando de firmeza. Isso aqui não está falando de alguém que ora pensa uma coisa, um pensamento de vitória, tem um pensamento de vitória, outro um pensamento de derrota. Se permanecerdes na minha palavra, se vos agarrares com força aos meus ensinamentos e viveres de acordo com eles, sois verdadeiramente os meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos o quê? Libertará. A verdade é aquilo que Deus fala ao nosso respeito. A verdade é aquilo que a palavra de Deus fala ao nosso respeito. E é a palavra que vai e a palavra é uma das armas poderosas para nos ajudar a vencer, a demolir as fortalezas, as armadilhas do inimigo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, Jesus nos diz que devemos ganhar a vitória sobre as mentiras do inimigo. Nós devemos ter o conhecimento da verdade de Deus, ou seja, o conhecimento da palavra. Jesus venceu o inimigo no deserto através da palavra. Para cada uma das perguntas ou afirmações do inimigo, Jesus tinha resposta. Se não tivermos resposta para o inimigo, ele pode também nos colocar em dúvida. Mas como Jesus conhecia a palavra, ele é a palavra, ele venceu o inimigo. Essa é a primeira arma dessa noite, a arma da palavra. Temos também uma segunda arma. Pode passar, Cris, por favor. Que é a arma do louvor. A arma do louvor. Ele derrota o mal mais rapidamente do que qualquer outro plano de batalha. O louvor deve ser genuíno. Quantas vezes nós cantamos, ai, Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, o meu pensamento, a minha boca, o meu coração, a minha voz, só que as atitudes falam completamente o contrário, é uma divergência daquilo que a gente canta com aquilo que, de fato, nós acreditamos. O louvor, ele precisa ser genuíno, do coração, não apenas louvor dos lábios, mas um método tentado um método tentado que, de fato, vai funcionar. É o louvor genuíno. O louvor envolvido com a palavra, com oração, tudo de acordo com a vontade e a bondade de Deus, não tem como dar errado. De fato, nós venceremos. Pode passar, Cris, por favor. A arma da oração. Eu disse que Deus tem várias formas de falar com a gente, mas a gente tem uma única forma de falar com Deus, que é através da oração. E a oração, ela envolve louvor, ela envolve palavra. É por isso que eu finalizo aqui falando dessa arma da oração. Porque ela já envolve tudo que nós falamos aqui nessa noite. A palavra, o louvor e, por último, aqui, a oração. Aprenda a encher suas orações com a palavra de Deus. A palavra de Deus em nossas necessidades são a base pelo qual vamos a Deus em oração. E eu sei que essa noite, assim como iniciamos, né, Cris, com oração, eu tenho certeza que a Cris também vai finalizar aqui com a oração. Ou seja, englobando tudo o que foi falado e nós estamos mandando um recado para o inferno. Nós já estamos com todas as armas que já foram liberadas para vencer todo e qualquer pensamento negativo. Todas as armas que foram liberadas, nós já estamos usando aqui nessa noite. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele tem um excelente conselho. Eu fecho aqui a minha participação, eu finalizo aqui a minha participação também com esse conselho. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos. Talvez finalizando esse curso, você vai deitar e a ansiedade vai querer tomar conta do seu coração. Lembra das armas? Palavra, louvor e oração. Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, aquela paz que o mundo não conhece, ela que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Mente sã é consequência de uma alma sadia e de uma vida cheia do Espírito Santo, cheia de palavra, oração e louvor. E aqui eu finalizo a minha participação, Cris. Muito obrigada.
Gente, podemos terminar a imersão aqui agora, tá tudo certo, tudo resolvido. Só que não, eu falei, gente, como assim, Deus? Já estamos recebendo tudo isso? No primeiro dia! Gente, eu tô impactada. Juro pra você. Lid, você não tem noção do que Deus está fazendo na minha vida através que você... Não, é para assistir de novo e de novo. E é para deixar no canal. Depois eu vou conversar com você, porque todo mundo tem que ouvir essa mensagem.